Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Provérbios, no capítulo 3, diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A sabedoria do alto, né? Quando dizem a Jesus, bom mestre, e ele diz, por que me chamas de bom? Só há um bom, os mandamentos, né? E ele pergunta sobre o grande mandamento, né? E responde, amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, e amarás o próximo como a ti mesmo. E ele diz, né, todo aquele que guardar na tábua de um coração de carne, né, como está aqui no versículo 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia sempre no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, porque o próprio entendimento não se alcança desviar do mal. Ninguém consegue por si mesmo. É necessário através daquele que venceu o mundo, aquele que, assim como foi a primícia na ressurreição, ele diz, todo aquele que fizer a vontade do Pai, é meu irmão, é a minha irmã, né, e será a minha mãe. Todo aquele que faz a vontade do Pai vai até Ele, e Ele é aquele que nos envia até o Pai. Deus, aquele que faz a vontade de Deus, a Bíblia diz que no interior do coração de todo homem há um desejo pela vida eterna, né? Há um desejo para que alcance a salvação. E todo o dever do homem consiste em temer a Deus, a Cristo, que é o princípio da sabedoria para se alcançar, né, acrescentar os dias para que vão bens e longos nessa terra, para que viva em paz. Reconheça em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ele nos ensina, sujeitai-vos a Deus, a Cristo, né, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Muitas vezes a Bíblia diz que o espírito abatido, né, aquele que está com o espírito abatido, quem pode se salvar, né? Aquele que está com o espírito abatido, aquele que anda segundo a imprudência, né? O que segue a imprudência, podridão para os ossos. Isso será remédio. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão do mosto os teus lagares. A Bíblia diz que aquele que oferta na vida de um pobre, né, de quem está com necessidade, ele empresta para o Senhor. Mas lembrai-vos, fazei em oculto para que o Pai que está no alto os galardoe, não fazei para serem vistos por homens, e não usai, né, a piedade como fonte de lucro, e sim como fonte de alegria, né? Devemos ofertar sem nada esperar, fazer por amor, por estar compartilhando, né, da sua fazenda. Assim como Ele tem nos prosperado grandemente, nós estamos compartilhando com aqueles que têm necessidade. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai
ao filho e a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que pode desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua vida, mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas paz. Porque a nossa maior riqueza é a sabedoria, né? A Bíblia diz que aquele que utiliza a sabedoria para aquilo que é mundano, ele é um miserável, né? Apocalipse diz, compra colírio para ungir os vossos olhos, né? Compra de mim o ouro puro e refinado, a sabedoria do alto, né? Aquela que é purificada no fogo, né? Nós temos que ser o bom sal, e o bom sal é provado pelo fogo, né? As qualidades das obras são aprovadas, né, pelo fogo. Aquele que está segundo o elo da perfeição, as suas obras perseveram dia após dia, né? Por Jesus ele diz, pelos seus frutos o conhecereis, porque ele é que prova a qualidade das obras de cada um. E quando ele nos concede, né, os talentos, os dons para administrar, né, nós estamos aqui como administradores dele. Nada nós temos, né, segundo investimos no alto, aonde a traça e a ferrugem não consomem. Não segundo o mundo, né, que acumula os celeiros naquilo que é terreno, se amoldam segundo o padrão deste mundo. Nós investimos no alto, nosso celeiro é celestial, né? Buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário dia após dia, porque a nossa confiança não está na força de nossos braços, e sim na força daquele que nos aperfeiçoa, né, dia após dia, aquele que nos aperfeiçoa nas obras de justiça, da qual colheremos os frutos, né? Adicionamos as virtudes dia após dia à nossa fé, através do exercício constante, alcançando a maturidade, né, alcançando a sabedoria do alto, não a sabedoria que a Bíblia diz dos poderosos desta era perversa que já vai desvanecendo. Falamos de sabedoria daqueles que alcançam uma média estatura da plenitude de Cristo, né, do qual ele nos revela dia após dia, porque se declaramos que já sabemos tudo, ele nós estamos na verdade dispensando, né, a sua revelação, mas nós declaramos todos os dias do que o pouco que nós sabemos, que não é de aprendizado humano, ele tem nos acrescentado dia após dia, porque nós agradamos daquilo que ele nos revela, né? Temos prazer em ouvir o que ele nos revela a respeito do Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por ele, e se não fizer a vontade do Pai, não se vai até Cristo. Assim, nós devemos sempre estar com a humildade, né, dia após dia, nos humilhando diante dele, porque quando assim nós procedemos, quando nós gloriamos em nossas fraquezas, ele nos acrescenta a sua força, o seu poder, porque assim como ele foi crucificado na sua maior fraqueza, Deus o ressuscitou no seu poder, na sua honra, na sua glória, né, do qual até mesmo ele, além do mediador entre Deus e homens, ele é mediador entre os anjos, né, tamanha honra e glória. A Bíblia diz que ele virá sobre as nuvens com os seus anjos no poder, né, e na glória do Deus Altíssimo.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado e nos dá a paz, o único mediador entre Deus e homens. É aqueles que as nações se amotinam em vão, porque agindo ele ninguém impede. Ele tem um cetro de ferro que despedaça todo o barro. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o seu Espírito, porque o seu Espírito nos direciona, o seu Espírito que firma os nossos passos nas boas atitudes, que ele é o nosso braço forte que vence todas as batalhas dia após dia, porque o fato de não sermos consumidos, é a sua benignidade, a sua misericórdia que dura para sempre. E ele é aquele que, quando nós estamos perseverando nas obras de justiça, ele nos concede os livramentos. Ele é o Emanuel, Deus é conosco, o Pai de multidões, juramento eterno, sacerdócio real e santo, segundo a ordem de Melquisedeque. O maior abençoou da promessa, a semente de Abraão, do qual está escrito a semente, só há um unigênito e o primogênito na ressurreição. E ele diz: todo aquele que me seguir, assim como o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, assim ele ressuscitará aqueles que confiam, que creem e perseveram com o coração de carne, a um coração contrito e arrependido. Ele não despreza, ele faz morada em nós, e dia após dia, assim como ele nos ressuscitará no último dia, aquele dia que somente o Pai sabe. E nós sabemos que ele está com o anjo do concerto que prepara o caminho para a sua vinda, está aplanando os caminhos, está governando com justiça, com equidade, exercendo o direito, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra, o juramento que não se arrependeria, o grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18, que suscitaria no meio de vós, assim como ele veio no mesmo espírito de Elias, anunciando a verdade, a luz que muitos rejeitaram por preferirem andarem nas trevas, e a luz expõe as suas más obras. Mas nós somos sacerdócios do sacerdócio real, da ordem de Melquisedeque, do qual ele rasgou o véu, e ele nos dá acesso ao Santo dos Santos através do seu Santo Espírito. Quando ele coloca a palavra em nossa boca, há a confirmação daquilo que ele nos utiliza, ele é a essência da profecia. Tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos provérbios, nos salmos, nas lamentações, tudo se cumpriu, assim como está cumprindo o que está em Apocalipse, nos últimos dias. Por isso, assim ele nos diz todos os dias: filhinhos, não dormis, porque é a derradeira hora, ficai vigilantes, em alertas, porque os dias são maus, dias de apostasia, de esfriamento, aonde muitos se amoldaram, fizeram discípulos para si mesmos, doutrinas meramente humanas, destituídas da sabedoria do alto, que são impossíveis de os salvar e ainda têm desencaminhado a muitos. E a Bíblia diz: ai daqueles que deram as costas aos santos mandamentos, seria melhor não os ter conhecido. A Bíblia diz que seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse à profundeza dos mares, porque ai daquele que trai o Filho do Homem, ai daqueles que
Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Aquilo que Deus uniu, acrescentou na unidade da fé. E muitos são os que têm distanciado por conta das tradições humanas, doutrinas, vãs filosofias que nada acrescentam e omitem a sã teologia de Cristo. Mas Ele é aquele que prestará conta com cada um de vós, a começar por mim, né? Como assim, não falo de mim mesmo, falo aquilo que Ele coloca na minha boca com temor, que tem a Cristo, que é o princípio da sabedoria, para que os dias vão bens e longos nessa terra, para que se alcance paz, né? E para que se combata um bom combate que só é possível através da fé, revestindo da armadura do cristão, a espada, que é a palavra que é viva e eficaz, manejando bem tanto no ataque como na defesa, revestindo os lombos, a cintura com a verdade, revestindo da couraça da justiça, o capacete da salvação, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, perseverando dia após dia, porque bem-aventurados que têm sede de justiça, bem-aventurados aqueles que perseveram vigilantes em oração, orando por todos os santos, para que os dias, para que haja arrependimento, né, para que haja conversão de almas, para que a gente continue purificando e santificando, porque, como Jesus disse, eu vim buscar pecadores e não justos, né? E Ele é aquele que, quando nós confessamos que somos falhos, de várias formas pecamos, né? Mas Ele é aquele que nos alcança, Ele é aquele que, quando a Bíblia diz que estamos fracos, aí é que somos fortes, porque a sua graça nos basta. Ele é aquele que nos livra do tentador, Ele é aquele que nos livra de todo mal, Ele é aquele que nos purifica e nos santifica dia após dia, nos reveste da sua força e do seu poder. E nós não permitimos que o adversário venha nos tocar, né? Nós santificamos, purificamos, porque se Ele está em nós e nós nele, né? Ele diz: sede santos, sede justos, perseverai em espírito, porque o espírito milita contra a carne é fraca e o espírito está pronto, né? Temos que andar em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores do qual o Pai está à procura. Um final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.